No capítulo falando sobre geometria, especificamente na página 7, fala sobre figuras geométricas, que nesse caso vai ser os polígonos. Então, os polígonos, lá no livro diz que são formadas por segmentos de retas fechadas. Então, eu vou ter um polígono a partir da ideia de ponto, reta e plano. Então, o que acontece? Em um determinado plano, coloquei esses pontos. Ponto A, B, C, D e E. E a partir desses pontos, eu tracei esses segmentos e a partir daí eu formei um polígono. Então, o polígono é uma figura plana que possui vários lados. Tá? Nesse caso, o número de lados de um polígono ele pode ter no mínimo 3 lados ou mais. Tá? Falando um pouco mais sobre os polígonos, nós vamos ter dois tipos de polígonos, que é o polígono convexo e o polígono côncavo. Eu vou ter um polígono convexo, também conhecido como polígono simples, quando os vértices desse polígono estiver apontando para fora. Olha só, aqui eu tenho um vértice, tá? Um vértice é exatamente no ponto onde os segmentos se encontram. Então, se você observar, os vértices estão apontando para fora, tá legal? Então, toda vez que eu tiver um polígono desse tipo, nós chamamos de convexo. Observando esse outro polígono, um dos seus pontos está apontando para dentro. Então, nesse caso, eu posso dizer que ele é um polígono côncavo. Falando mais um pouco sobre polígonos, ainda na mesma página, na página 7, no livro traz os principais polígonos. Nesse caso, nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, octógono, o eneágono, o decágono, undecágono, dodecágono, pentágono, pentadecágono e o icoságono. No livro tem dois erros, tá? Aonde é o dodecágono, só tá decágono, tá certo? Tem que acrescentar aqui do lado do. Mais embaixo também tem o pentadecágono. No livro só tá decágono, tá? Falta colocar o penta. Ainda falando sobre polígonos, é importante falar sobre como podemos obter um número total de diagonais de um determinado polígono. Então, o que acontece? Para que eu possa encontrar o número de diagonais desse polígono, então eu vou utilizar essa fórmula. O número de diagonais de um polígono de n lados, sendo que n pode ser igual a 3 ou maior do que 3, é dado por. Então, o D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, nesse caso, eu trouxe aqui apenas só 3 exemplos onde eu vou aplicar aqui a fórmula. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um quadrilátero, aqui eu tenho um pentágono e aqui eu tenho um hexágono, tá certo? Não ficou bem como eu queria, mas dá para entender. Então, esse aqui é um pentágono e aqui é um hexágono. Então, um quadrilátero possui 4 lados, tá certo? N é igual a 4, tá? N representa os lados. Então, nesse caso, ele possui 4 lados e 2 diagonais. Já o pentágono, ele possui 5 lados, tá? N é os lados, então são 5 lados. As diagonais são igual a 5. Já o hexágono, ele possui 6 lados, tá? E 9 diagonais. Então, olha só. Para confirmar esse número de diagonais que eu coloquei aqui embaixo, eu vou utilizar a fórmula que eu falei aqui anteriormente. Então o número de diagonais do quadrilátero vai ser igual a 4, tá? Aonde eu tiver n, eu vou colocar o número de lados que possui o polígono. Então, aqui nesse caso, já que eu vou fazer desse quadrilátero, então eu vou colocar 4 no lugar do n, porque é o número de lados que possui essa figura plana. Então, vai ficar 4 vezes 4 menos 3. Tudo isso sobre 2. Então, aqui vai ser o 3 porque é o 3 lá da fórmula. E aqui embaixo vai ser o 2 porque é o 2 também na fórmula. Então, a diagonal é igual a 4 vezes. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Tudo isso sobre 2. Tá certo?
Então, 4 vezes 1 é igual a 4 sobre 2. Então, se eu dividir o 4 com 2, vamos ter, então, o 2. Tá legal? Então, o número de diagonais que esse quadrilátero possui é igual a 2. Então, aqui, ó, confirma aquilo que eu falei anteriormente sobre a quantidade de diagonais que possui o quadrilátero. Vamos confirmar no número de diagonais do pentágono. Então, o mesmo processo que eu fiz com esse outro exemplo, vou fazer com esse aqui também. Então, vai ficar D, que é a diagonal, né? No lugar do N eu vou colocar o 5. Vai ficar 5 vezes, tá? E aqui é N vezes, tá? Aqui no meio é um sinal de multiplicação. N vezes N menos 3. Vai ficar 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Tá certo? Então vai ficar D, que é a diagonal, é igual a 5 vezes 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2. Tudo isso sobre 2. Então a diagonal é igual a 5 vezes 2 sobre 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Sobre 2, 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, confirma que eu falei anteriormente. Então, nesse caso, pentágono possui 5 diagonais. E por último, nós temos aqui um hexágono. O hexágono possui 6 lados. Então, vai ficar D é igual a 6 vezes 6 menos 2. 6 menos 3 sobre 2. Vai ficar D é igual a 6 vezes 6 menos 3 é igual a 3 sobre 2. Tá certo? Então, 6 vezes 3 é igual a 18. 18 sobre 2. Ou seja, o número de diagonais do hexágono é igual a 9. Porque se eu dividir o 18 com 2, vamos ter então o 9.